Olá, bom, hoje então eu vou mostrar pra vocês os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de janeiro. E minha gente, este mês finalmente eu consegui começar a ler o incrível Lobo Solitário. Então, nesse mês de janeiro, se eu não me engano, saiu o 6º volume. Eu já tinha os 5 primeiros. Li tudo de uma vez, já comprei o 6º volume, ainda não chegou, mas enfim, gente, que espetáculo isso aqui. Esse aqui é um daqueles mangás que você precisa ler, simples assim. É um mangá de samurai, é o tipo de mangá que eu mais gosto, aliás, é um dos tipos que eu mais gosto. Eu já comecei a ler o Rurouni Kenshin, o Vagabond, tem outros aí no meio também. E esse aqui é especial, gente. Primeiro, dá só uma olhada na contracapa, né? A capa é essa aqui. Eu sempre acho as contracapas mais bonitas, mas enfim. E talvez eu deva começar contando pra quem aí não conhece o Lobo Solitário que o título é meio enganação, né? Porque ele não é tão solitário assim. Ele tá sempre acompanhado pelo filhinho dele de 3 anos de idade. Mas e aí, quem é o Lobo Solitário? Bem, ele era um executor do governo que num dado momento é traído, enfim, a esposa dele já estava grávida, com a gravidez bastante avançada, ela é assassinada. Quando o Ito, né, que é o Lobo Solitário, encontra a esposa, do lado do corpo dela, ele vai encontrar também o filhinho, só que o filhinho estava vivo. Aliás, a esposa também estava mais ou menos viva quando ele encontra. E aí começa então a sua vingança, ele vai se transformar num Ronin, se eu não me engano, né, um andarilho, e vai matar geral essas pessoas que de alguma forma foram responsáveis pelo que aconteceu com ele. É só ao longo dos volumes mesmo que a gente vai montando a história do Ito, por meio de flashbacks, de memórias dele também. E assim, uma coisa muito interessante também a respeito desses dois é que o filhinho dele também é especial. Então, o Ito é um samurai super habilidoso, então aqui nesse mangá tá cheio daquelas cenas em que 20 pessoas vão atacá-lo e ele mata todas as 20 e sai ileso, né? Uma coisa meio Van Damme assim, mas enfim. E o filhinho de 3 anos de idade também é especial. Então eles vão dizer aqui, agora eu não vou lembrar exatamente qual é o termo que eles usam, mas ele tem um olhar diferente. Ele é como se ele fosse assim, uma alma antiga presa no corpo de uma criança e uma alma também muito habilidosa. Então a gente vai ter cenas como, por exemplo, um momento em que ele precisa deixar o filhinho dele sozinho numa caverna. É inverno, tá nevando pra caramba. E aí o próprio Lobo Solitário vai dizer pro filho, olha, se eu não chegar em 5 dias, você vai morrer de fome, tá? Beleza? E a criança não faz nada, fica lá quietinha, né? E aí passam-se os 5 dias, tem uma nevasca tenebrosa, o Ito fica torcendo para que haja uma nevasca que dure vários dias mesmo. Quando ele volta à caverna onde ele tinha deixado o filhinho, tá tudo coberto por neve, mas aí ele vai causar uma avalanche, então toda aquela neve que estava cobrindo a entrada da caverna cai e ele encontra o filho vivo lá dentro. É como se a neve tivesse criado uma proteção para o filho dele com relação ao frio. Achei aquilo muito interessante. E a criança, quando ela precisa matar geral também, ela também mata. E, gente, a arte do Gozeki Kojima é a coisa mais linda. Vocês não estão entendendo. É um dos mangás mais bonitos que eu já li na minha vida. Em termos de plot mesmo e de traço, é tudo muito bonito. E esse aqui é aquele tipo de mangá serião mesmo. Pelo menos por enquanto eu não encontrei nenhum alívio cômico e tá espetacular essa história, gente. Ainda tá fácil de encontrar esses 5 primeiros volumes por aí. Se eu fosse vocês, daria um jeito de adquirir, viu, gente? Porque é um espetáculo mesmo. Na sequência eu voltei a ler então Graphic MSP, já fazia bastante tempo que eu não pegava nenhum voluminho pra ler. Esse aqui eu recebi do próprio autor, do Orlandelli, esse aqui é o Chico Bento Arvorada. E gente, que história linda! Muito bonito mesmo, muito tocante. Então aqui a gente vai acompanhar a história do Chico com a avó dele. Então um belo dia, a avó chama o Chico Bento pra ver o ipê amarelo. E aí ela vai contar que o ipê amarelo só fica assim floridão, bonitão, raramente, né? Não sei se é uma vez por ano, alguma coisa assim. E aí ela chama o Chico pra ver o ipê amarelo e o Chico tá lá muito ocupado lá com as brincadeiras dele e tudo mais. E aí quando ele vai finalmente atender o chamado da avó, o ipê amarelo já não está mais florido. As flores já caíram. E aí a avó vai dizer pra ele, ó, não fica triste não, mas da próxima vez a gente vê. Quando eu te chamar, você vem, né? Enfim. Só que aí o que que acontece? A vovozinha do Chico fica muito doente. E aí, na próxima vez em que o ipê amarelo fica florido, a vovó não consegue ver, porque ela está acamada. Então essa aqui acaba sendo uma história de arrependimento também, mas é uma história tão bonita, né? A forma como ele tenta salvar a avó de um mal noturno, né? Representado por espíritos, né?
do folclore brasileiro que vão lá atormentar a vovozinha no meio da noite. É muito bonita. Dá só uma olhada na arte dessa HQ, que coisa mais linda. É sem dúvida uma das Graphic MSPs mais bonitas que eu já vi, gente. Tão bonita quanto a arte do Louco, né? Eu já comentei aqui com vocês sobre a Graphic MSP do Louco, também ficou linda. Enfim, gente, história super bonita. Ficou uma HQ assim para todas as idades. Presente lindo para crianças e adultos e enfim. E é isso, lindo demais. Parabéns aí ao Orlandelli pela execução, ficou maravilhoso, gente. Depois eu resolvi pegar de novo, dessa vez eu vou começar do início, né? E vou ler a coisa toda de cabo a rabo. Eu peguei pra ler então o Origens do Hellblazer, gente. Meta de vida é ler tudo de Hellblazer e, enfim, vamos começar então pelas origens, não é mesmo? Então as capas do Origens, como vocês devem estar vendo por aí, foram feitas pelo Dave McKean, que é o mesmo cara que fazia as capas do Sandman, e o cara é espetacular, dá só uma olhada nisso. Gente, pra quem não conhece Hellblazer, Hellblazer é então a HQ que vai contar pra gente a história de John Constantine. Sim, eu conheci John Constantine por causa daquele filme do Keanu Reeves. E eu gosto daquele filme, gente, eu acho ele realmente bom. Mas enfim, me interessei pela HQ naquela época, fui procurando algumas coisas que eu fui lendo em scan e eu resolvi comprar, então eu não tinha nenhuma HQ do Hellblazer. Eu até tenho na coleção essas coisas mais modernosas, essas recriações de outros artistas e tudo mais, mas o Origens, por exemplo, eu só comecei a comprar agora. Aliás, eu comecei a comprar no ano passado. Já tenho aqui até o 5º volume, se eu não me engano, o arco Origens termina no 5º volume. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam, mas enfim. Esse aqui, então, é um personagem criado pelo Alan Moore. Me parece que a primeira aparição do Constantine é em algum volume do Monstro do Pântano, mas depois o Delano assume e vai, então, criando essas histórias para o John Constantine, que é, na verdade, um mágico, talvez, que tá mais para um exorcista mesmo. Então ele é um caçador de seres sobrenaturais aí que assolam a nossa sociedade e ele faz o que é necessário para se livrar dessas criaturas sobrenaturais. Então, por exemplo, aqui no primeiro volume a gente tem uma história espetacular. Eu já li essa história umas 3 vezes, eu sempre acho incrível, chamada Fome. Então você tem aí uma entidade africana que se aposta das pessoas e aí as pessoas começam a ter muita fome por aquilo que as interessa. Então a gente começa pelo básico, né? Na história a gente vai acompanhando então no início um cara gorduchinho que entra no restaurante e vai comendo de tudo. E aí mais pra frente você tem esse cara que era obcecado pela secretária tentando devorá-la. E assim por diante, né? As pessoas que bebem muito vão tentar beber demais até morrer. E aí aos poucos a gente vai descobrindo que quem conjurou essa entidade foi na verdade um amigo do John Constantine, que é um viciado em drogas. E logo nessa primeira história aqui a gente já entende bem a índole dele, a gente entende que ele vai fazer o que for preciso, inclusive sacrificar seus amigos. Na primeira história a gente também fica conhecendo o grande amor da vida do John Constantine, que é uma moça que já morreu, mas ela vira e mexe o assombra. E é isso, gente. Nesse encadernado tem uma outra história que eu também acho espetacular, que é a história de um pedófilo que vai acabar, então, sequestrando a sobrinha dele. Mas, na verdade, conforme essa história vai correndo, a gente vai percebendo que não foi ele que sequestrou essa menina, e sim os espíritos de outras meninas que ele já sequestrou no passado que acabam levando essa menina pra lá. É uma história assustadora de verdade. Essa aqui, ó, A Espera do Homem. Essa história aqui é bom você não ler à noite, sabe assim, antes de dormir. Pelo menos eu acho essa história bem medonha mesmo. Sensacional. Vai que alguém aí ainda não conhece John Constantine e seu Hellblazer, ó, fica a dicona aqui pra vocês, tá? E por fim, a última HQ que eu li esse mês foi o Capitar, do Camilo Solano e do Tobias Daneluz. O Camilo Solano eu já conhecia, dele eu já tinha lido uma HQ chamada Desengano, que eu achei muito legal também, gente, recomendo. E esse aqui então foi meu primeiro contato com os quadrinhos então do Tobias Daneluz. E assim, gente, a ideia é a seguinte, você tem esses 2 quadrinistas que vieram do interior de São Paulo, escrevendo histórias sobre a vida na capital, ou seja, na capital de São Paulo mesmo. Então a história do Daneluz, por exemplo, é a história de um amor à primeira vista dentro de um ônibus. Então ele se apaixona por uma menina que tá lá em pé no ônibus e tal. Ela acaba deixando cair, sei lá, o bilhete único dela e ele vai atrás dela pra entregar aquilo, enfim. A história vai se desenvolvendo assim pra uma coisa bem romântica, bem bonitinha, mas tem um final assim que eu achei legal, gente. Não vou contar o final pra vocês, não. Enfim. Já a história do Camilo Solano é sobre esse rapaz que vai morar sozinho na capital, mas se sente muito solitário, aí ele faz umas ligações ali pro pai dele. Mas o legal nessa HQ é você ver esse rapaz do interior se virando sozinho na capital. Isso que eu achei bem legal.
Aqui, ó, tem ele lavando a própria louça. Enfim, essa história aqui do Solano é mais uma história sobre como, mesmo estando em meio a uma multidão numa cidade grande, a gente se sente muito sozinho. Aqui, ó, tem uma frasezinha na última página, não sei se vai dar pra vocês lerem, mas tá escrito aqui, ó, solidão cabreira em meio a este mar de gente. Enfim, gente, HQ é muito bacana, se vocês tiverem a oportunidade, leiam. E uma curiosidade para vocês que acompanham aí os canais no YouTube, é que o prefácio foi escrito pelo Daniel Lopes, do Pipoca e Nanquim. Daniel Lopes, que também é editor e tudo mais, escreveu um texto muito bacana de apresentação sobre os dois artistas. Muito legal mesmo, gente. Fica a dicona aí pra vocês. Então é isso, gente. No mês que vem eu volto com mais quadrinhos e mangás aqui no canal. Preciso retomar o meu ritmo de animes. Vejo vocês então no finalzinho de fevereiro e nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais.